Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra, até ministrei aqui também no Comércio, sobre um viajante que visita Davi. Você deve lembrar dessa mensagem. Porém, olhando a história de Davi um pouco mais de perto, eu descobri que essa não era a única visita que ele recebeu. E que ele recebeu algumas outras visitas. E naquela ocasião eu falei apenas do viajante, do episódio que Davi enfrenta com a mudança de cenário de batalha, certo? Ele que não foi vencido no campo de batalha, com as garras do urso, com as presas do leão, com a lança de Saul, com a espada de Golias. O diabo muda o cenário do combate e Davi acaba se perdendo, porque todas as vezes que a configuração muda, muitos de nós temos problemas. Basta olhar para Moisés, quando a configuração de gerar água anterior é diferente da atual. A primeira, eu toco, sai água. A segunda, eu falo, sai água. Talvez para o modelo mental de Moisés, ele ainda estava preso. Já que deu certo da outra vez, por que falar? Qual é a diferença entre falar e tocar? Quando a configuração muda, as pessoas costumam a ter dificuldades para lidar com isso. Mas eu quero pegar desde a primeira visita, porque 2 visitas, todos os visitantes são enviados, todos os 4. Todos os 4 que vão visitar Davi, eles não vão por si só. Eles estão eles estão sendo comissionados a visitá-lo. E cada um deles leva consigo uma mensagem, tem um propósito. E é importante nós olharmos para isso um pouquinho mais de perto. Então é uma reflexão rápida aqui, é só uma reflexão. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel 16, vamos pegar a partir do verso 1, que eu acho que fica mais fácil, ainda que o verso 11. Preste atenção. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul vai me matar. Então disse o Senhor a Samuel, toma uma bezerra dentre as vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé os seus filhos ao sacrifício, te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então veio Samuel ao Senhor a Belém, e os santificou e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando Eliabe o viu, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua altura nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mais à frente o texto diz que Samuel pega o chifre de azeite e unge Davi na presença de seus irmãos, e retorna para Ramá, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Essa é a primeira visita que eu quero compartilhar com você. Ele não representa a si mesmo, o visitante. Ele representa quem o enviou. Deus vai às montanhas de Ramá e ele tem uma mensagem para Davi. Na verdade, a visita não é para Jessé, a visita não é para Eliabe, para Abinadab, para Samar, para nenhum dos outros filhos de Jessé. A visita é para Davi. Tanto é que nada acontece antes de sua chegada. O que está acontecendo ali? O que o visitante vai fazer? Ele vai levar uma mensagem para Davi, que Deus resolveu, decidiu pegar o nome dele e acoplar ao nome de Davi. A mensagem de Samuel é: você vai ungir, e a partir desta data eu vou ser com este rapaz.
Eu vou transformar a vida dele. Você só unge, porque o visitante é isso, ele não é residente. Ele chega, faz o que tem que ser feito, vira as costas e vai embora. E todos os 4 que vão visitar Davi, faz isso. E o profeta Samuel não é diferente. Deus diz, vai lá, em meu nome, unge ele, vai embora, porque eu fico. Entendeu? Eu vou transformar a vida deste menino de ordinária em extraordinária. Então, essa parece uma notícia maravilhosa. Aliás, eu acho que todo mundo gostaria disso. O problema é que todas as vezes que Deus coloca o nome dele para rolo, a vida de quem recebe nunca mais vai ser a mesma. Para viver as bênçãos de Deus, mas para viver as perseguições, porque preste atenção, Deus tem inimigo, e todo aliado do inimigo de Deus é inimigo de Deus, mas todo aliado de Deus é inimigo do inimigo de Deus. Não dá para servir outro e andar em paz com um. É assim que funciona, certo? Que isso fique bem claro para todos nós, que Deus pegou o nome dele e botou do lado do céu. E uma hora você vai ter que prestar conta disso. Então é maravilhoso, a gente olha para Davi, queria. Esse dia uma moça estava comigo num evento e estava palestrando uma mulher muito bonita, muito bem sucedida, uma mulher desenrolada, sabe? E aí a moça que estava do meu lado falou assim, nossa, você vê, né, que coisa. Eu não podia ser essa moça aí. Aí eu olhei. Ela nem era tão longe assim de beleza, é até bem parecida. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, não sabia que você queria ser alguém que perdeu um filho tão cedo. Ela falou, o quê? Eu falei, o filho dela morreu um tempinho atrás aí. Ela falou, não, mas isso eu não queria não. Você só quer as coisas boas, um bom de um pouquinho bom de outro, uma vantagem do outro. É isso aí, ou seja, você queria ser Frankenstein, um pedaço de cada um. Não vai rolar. Davi está legal, foi uma visita extraordinária. Samuel foi embora e deixou uma palavra de sucesso. Davi, você vai ser rei. Até Davi achou esquisito. Eu, mais novo, não estava nem em casa. Será que Deus não sabia que eu não estava? Pois bem, ele foi embora. E agora Davi começa a viver umas coisas muito legais. Provavelmente foi depois dessa situação que ele matou o leão, matou o urso. Está vivendo coisas muito particulares que só ele sabe. Porque é muito importante, se você vai viver com Deus, antes de mostrar você para os outros, Deus precisa mostrar você para você mesmo. Entendeu? Para que você consiga ter uma visão do que você pode fazer através dele. Davi começa a agir e viver determinadas coisas extraordinárias. Por quê? Porque Deus é com ele. Fique bem claro. Amém? Tá certo. Então, ele começa a viver umas coisas legais. Olha que coisa boa. Por causa disso, ele enfrenta o gigante. Chegou lá, uma oportunidade extraordinária. O Golias está lá. Ele matou o cara. E está tudo certinho. Bom, todas as vezes que você cresce, aprenda uma coisa. Seus inimigos precisam crescer também. Porque são os nossos inimigos que nos levam para a próxima fase da nossa vida. É assim que funciona. Você já viu alguém falar assim, depois que eu comecei a andar com Jesus, parece que tudo piorou? Não piorou, é porque quando ele chega a luz acende. Quando a luz acende, a sujeira aparece. É por isso. Aí pessoas que não te perseguiam começam a te perseguir, porque agora começa a te perseguir as claras, porque antes te perseguia as escuras, escondendo. Então não piora nada, melhora tudo. Só que a luz traz responsabilidade, porque ela mostra para você coisas que sempre estiveram na sua vida, mas não deveriam estar. Porque quando Deus quer mudar você de nível, Ele precisa remover. Por que Ele diz para Abraão, Abraão, eu vou mudar a sua história. Mas não dá para mudar a sua história no meio desses cabeças de bagre. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para um povo que começa a caminhar comigo. É assim que funciona. Hoje a grande dificuldade é mudar o modelo mental. Eu estava vendo isso aqui, falando aqui, eu estava falando com o pastor Ciro. Há um tempo atrás, eu vi um relógio Lamborghini, mas pensa, Subirá tinha ido na Itália e ganhou de presente um Lamborghini. Um Lamborghini, irmão. E para quem não pode ter um carro, um relógio, já basta.
E aí eu fiz um elogio, assim, pô, cara, que relógio bonito. Passou. Ele foi pregar lá na igreja, falou, Cláudio, toma meu relógio. Deus mandou te dar. Aí eu falei, não, cara. Eu fiquei sem graça, porque eu tinha feito o elogio. E eu achei que era o elogio que fez com que ele... Falei, não, cara, eu não quero. Cláudio, pega. Eu falei, não, cara, eu não quero um relógio. Poxa, pô, não quero. Beleza, ele botou o relógio no pulso. Não quer, não quer. Passou um tempo, ele foi gravar um documentário lá em Natal. Me liga ele. Cláudio, falei, oi, roubaram o seu relógio. Aí eu descobri por que Deus mandou ele me dar. Porque na mente de Deus fica com meus servos. Mas aí o idiota aqui rejeita, nunca mais. Se você falar, Deus mandou ofertar uma gripe, eu vou dar uma tossidinha. Comigo mandou, eu recebo. Tá certo? Modelo mental. Porque eu aprendi uma coisa, Deus vai agir na sua vida segundo o seu modelo mental. Um cara tem um filho doente, ou um servo doente, como queiram. Ele procuram Jesus por ele. E Jesus diz, vou na sua casa. Ele falou, opa, que é isso? Não precisa ir lá em casa nada. Eu sou um homem que tenho comando sobre soldados. Quando eu quero que alguém vá, eu digo, vai e faz. Então o senhor não tem anjo. Para que ir lá em casa? Fala para um anjo do Senhor, dá um pulinho lá em casa. Certo? E manda consertar meu garoto lá. Jesus falou, que beleza, rapaz. Isso. Nem precisa ir mesmo, não. Pode ir embora. Já foi lá. Aí você vê Marcos 5, um outro cara com outro modelo mental procura Jesus e diz, Jesus, estou com uma garotinha lá em casa quase morrendo. 12 anos. E só vai ter jeito se o senhor for na minha casa. Porque na mentalidade de Jairo religioso, ele tinha que ir lá, colocar a mão, orar pela menina, repreender. Você está entendendo? É muito importante. Por que Deus faz coisas diferentes na vida dos outros que na sua? E às vezes muito mais rápido. Porque você precisa fazer atualização nessa mente sua. Entendeu? E pare de querer a vida dos outros. Porque quanto maior for o indivíduo, maior é o inimigo que ele enfrenta. Antes de pedir, tenha cuidado. Então preste atenção, por causa disso, Davi está ganhando notoriedade. Por quê? Porque Deus é com ele. O primeiro visitante deixou uma mensagem, e ele está crescendo, matou o gigante, entrou no arraial com aquela cabeça daquele grandão na mão, as mulheres tudo na janela, assoviando, gritando, machão, 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 machão. Saul falou, machão, 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 aqui sou eu, rapaz. Porque líder é líder em qualquer canto, na monarquia ou na igreja. Se aparece alguém crescendo, meu filho, se você não tiver maturidade, você quer matar o miserável. É ou não é? Basta alguém ser bom numa área que você é ruim, porque você esquece que o reino não é seu, é dele. E como o reino é dele, ele coloca você para fazer algo e vai colocar no seu caminho, no seu ministério, gente que é forte em áreas que você é fraco. Então veja a pessoa como aliado. Mas qual é o grande problema? É que a Bíblia diz que bendito é aquele que vem em nome do... Isso. Só que se Deus está mandando gente para a nossa vida, o Satanás também manda. Então você tem que fazer um processo seletivo. Quem está chegando? Antes de perguntar quem é a pessoa, é muito melhor perguntar quem mandou você para a minha vida. Quem mandou você para o meu ministério? Não pergunta para ela que ela vai mentir, já veio enviada do ruim. Ué, você acha que quem mandou os gibeonitas conversar que o Josué foi Deus? O Josué que esqueceu de falar com a chefia. Senhor, chegou uns caras aqui, até parece que vem de longe, mas será que vem? Não falou, se lascou. Pare e pense. Agora, o Saul, ele não vai, mas ele quer matar Davi. Então ele envia agora para a casa de Davi o segundo grupo de visitantes. E agora é um grupo, não é apenas um profeta. São homens que representam Saul e vão visitar Davi com o intuito de capturá-lo, de matá-lo no dia seguinte. E por que é que Saul quer matar Davi? Por causa da primeira visita. Porque Davi só vive o que vive porque Deus é com ele.
Ele só venceu o gigante porque Deus é com ele. Ele só ganhou o respeito dos militares porque Deus é com ele. Antes de viver tudo isso, essas questões militares externas, extraordinárias, Davi frequentou o palácio, aparentemente no anonimato, mas cumprindo um cargo que ninguém, pelo menos no Ministério de Música, de Saul, tinha condições de cumprir. Porque tinha postura, os outros músicos também tinham. Sabia tocar bem, os outros músicos também tocavam. Tinha uma boa aparência, os outros também tinham. Valente, Ramon, se é para perto do rei, tem que estar disposto a defendê-lo em algum momento. Mas o que fazia diferença entre Davi e todos os demais candidatos era, e Deus era com ele. Era Deus. O que o primeiro visitante deixou. Porque é isso que você precisa, e eu também precisamos entender. O que faz diferença na vida, não queira viver o que outra pessoa vive. Porque muitas vezes, irmãos, ela só vive porque Deus é com ela. E aprenda que vida extraordinária para os homens é ter coisa nessa terra. Vida extraordinária para Deus é alinhar o céu primeiro e depois ganhar a terra. Não há permuta. Certo? É primeiro alinhar a vida com Deus. Céus primeiro, está lá. Gênesis. No princípio cria Deus céus e terra. Por quê? Porque céu vem primeiro, terra depois. Terra não é importante? É claro que é. Ela só vem depois do céu primeiro, terra depois. Hoje, muita gente é terra primeiro e céu depois. Não inverta os valores. Davi está vivendo isso e é por isso, exatamente porque Deus é com ele, que Saul quer matá-lo. Porque muitas vezes pessoas vão querer destruir você. Não porque não gostam de você, não é isso. Mas elas não gostam do que Deus está fazendo na sua vida. E cá convenhamos, irmãos. Se você for olhar seu coração a fundo, você já quis, mesmo que involuntariamente, destruir alguém que Deus estava abençoando. Às vezes a gente está vendo alguém que Deus está soprando, está fazendo, alguém vem perguntar, o que você acha de fulano? Sei lá, cara. Acho que nem é crente. Você já deu uma posição assim? Eu já. Esse dia eu estava caçando na internet. Os caras que estavam com um número de visualização maior que o meu. Falei, nossa, essa foto nem é tão boa, a minha é melhor, olha como é que eu estou bonito nela. O outro tem 1 milhão e eu tenho 6. Se você não prestar atenção, querido, seu coração é tomado de assalto. E você começa a se tornar inimigo, ou tentar perseguir aquele que Deus está abençoando. E quando você começa a viver mais a vida dos outros do que a sua, já era. Saul mandou, falou, vai lá, pega o Davi, captura, e Davi pensa, Deus sabe de tudo. Eu fico imaginando se Davi fosse casado com Merabe, se ela ia fazer o que fez. Mas a tal da Micalzinha, pensa numa mulher maneira. Falou, Davi, papai quer matar você, papai está meio doido. E eu sei por quê, porque Deus é contigo. A Mical era maneira, deu uma vacilada mais à frente, mas tudo bem. Ninguém é perfeito, certo? Desceu ele pela janela, olha que beleza. E Davi não morreu. Não morreu não, né? A vida dele continua, é verdade. E agora ele recebe, como rei, a visita do terceiro. O terceiro visitante, ele é invisível. Ele também foi enviado. O primeiro foi por Deus, para anunciar uma palavra de vitória, de crescimento, de expansão, e de que Deus colocaria seu nome ao lado de Davi. Por causa disso, ele sofre uma perseguição terrena e ferrenha do rei que quer matá-lo. Mas agora esse rei que quer matá-lo já morreu, e não foi nem Davi que o matou. Mas agora do inferno vem o terceiro. Esse é muito perigoso. Ele não quer matar Davi. Talvez até queira se utilizar a lei como base para aquilo que ele vai fazer. Mas a proposta do terceiro visitante é simplesmente desmoralizá-lo. Se você olhar o que Davi faz, é altamente desmoralizante. E pior, ele não está desmoralizando a si mesmo apenas.
ele está desmoralizando aquele que colocou o nome sobre ele. É isso que Deus vai conversar com Davi. No diálogo entre Deus e Davi, com o quarto visitante, que nós vamos ver mais à frente, porque o primeiro foi enviado por Deus, o segundo por Saul, o terceiro por Satanás e o quarto por Deus. O que envia o primeiro é o mesmo que envia o último. O primeiro para dar uma palavra de concretização, o segundo para trazer um ambiente de restauração, para conduzir aquele que recebeu a palavra lá na frente para o caminho correto, porque ele se perdeu. E não foi o único. Saul também sai de casa para obedecer o mesmo profeta Samuel, para enfrentar os amalequitas, mas em algum momento no caminho, ele achou que tinha uma ideia melhor do que a de Deus, e se perdeu, porque pessoas se perdem. Se o seu modelo mental não mudar, as coisas podem ficar ruins. Quem aqui nunca viu todo mundo dar uma ênfase, parecendo que Ana é maior que Penina em Siló? Nunca. O Deus que pode dar um filho a Ana é o mesmo que pode abrir o coração de Eucana para amar Penina. Em Siló, Ana não tem preferência. Em Siló, Ana tem postura que Penina não tem. E quando pessoas têm postura diante de Deus que o outro não tem, ele vive coisas que o outro não vive. A verdade é essa. Se Penina se posiciona como Ana e diz: Senhor, eu preciso que este homem me ame, Deus não tinha poder para fazer Eucana amá-la, sim ou não? Mas a diferença não é Deus. Aliás, está todo mundo lá sempre. Deus, Eucana, está lá Eli, Ofni, Finéias, está todo mundo lá. Penina, está todo mundo lá. Ana, um dia Ana foi e mudou de postura. O que Penina também poderia ter feito. Tem 2 ladrões na cruz. Jesus pode salvar quantos? Os 2. Salva quantos? 1. Por quê? Porque ele gostava muito do da direita e não foi muito com a cara com o da esquerda. Não, porque o da esquerda fez algo que o da direita fez algo que o da esquerda não fez. Vamos lá, 2 mulheres recebem a oportunidade de ter filhos, são prostitutas, tiveram meninos, diferença de 3 dias, estão solitárias, não tem ninguém com elas. Uma mata seu filho e outra faz seu filho viver. O que é isso? Oportunidades. 2 mulheres recebem oportunidades, são visitadas por um grupo nômade naquele momento, em território moabita, e ali recebem a oportunidade de serem inseridas no contexto, e assim como aconteceu com Agar e com tantas outras pessoas, onde Deus passa e diz: quer sair daqui e viver o extraordinário comigo aqui? A decisão é sua. A diferença é que Ruth disse sim e Orfa disse não. Tem muito mais a ver conosco, com o nosso modelo mental. E aí eu digo para você, quando eu mudei, me alinhei, cheguei perto de pessoas estratégicas em determinadas áreas, minha vida financeira mudou, minha vida familiar mudou, minha vida espiritual mudou, porque a minha mente mudou, porque Deus não muda. Mas quando o meu modelo mental mudou, pronto, desatou a generosidade, desatou as questões financeiras, desatou a maneira que eu olhava para a Bíblia. Então você precisa entender que talvez seja tempo de você migrar. Por que nós estamos lutando? Não é de hoje que esses homens aqui lutam para trazer vocês para cá. Porque a hora que desatar a mente do líder, o líder desata a mente dos liderados. E aí a igreja vai viver na terra o que nunca viveu. Porque a própria oração de Cristo foi: que venha o teu reino, e que a vontade que já é feita no céu seja feita na... Porque um dia eu vou migrar daqui para aí, mas enquanto eu não vou daqui para lá, eu trago o que é de lá para cá. É assim que funciona. Você consegue entender? Quando nós olhamos para isso, o que vemos? O terceiro visitante. 2 Samuel, capítulo 11, Davi está andando aparentemente sozinho na sacada do palácio. Ele vê a Batseba tomando banho, que, diga-se de passagem, eu não sei se Davi foi para a sacada porque Batseba estava tomando banho, ou se Batseba foi tomar banho porque Davi estava na sacada.
Não vou botar a culpa só nele não, que eu também não sei, não quero fazer fofoca. Mas tu fica imaginando, se a Batseba não vê. Caraca, estou sozinho, meu marido está lá, vou tomar um banhozinho aqui. Ou se Davi falou, caraca, é gostosa. Lá. É porque o propósito desse invisível não é matar ele fisicamente. Isso ele já tentou e não deu certo. O cara enfrenta leão, urso, o cara encara gigante, o cara sai da frente da lança. Certo? Mas agora, Davi está andando e eu imagino o visitante lá, só olhando. Olha lá, ó. Olha que mulher maneira. Você tem um montão, mas nenhuma é igual àquela. Olha lá, pega ela, pega ela, pega ela. Pega. Davi falou, ó, manda vir aquela mulher lá, ó. Caraca, maluco. Traz ela para cá. No capítulo 11 você nem vê o cara. O 12 é que Deus manda o quarto visitante. E agora é Deus que manda. Lembra? O primeiro quem mandou foi Deus. O segundo quem mandou foi Saul. O primeiro diz o que vai acontecer. O segundo tenta abortar a missão, matando porque sabe que sobre Davi está o nome de Deus. O Espírito de Deus se retirou de Saul e estava sobre Davi. Se tinha alguém que sabia o que estava sobre Davi, esse alguém era Saul, porque já teve nele. Era notório. Agora o terceiro chega e ele é invisível, ele é estratégico. Ele muda o campo de batalha. Agora não tem garras, não tem arma, não tem espada, não tem lança, não tem nada. Mas ele é invisível. E aí é muito difícil para Davi entender o que está acontecendo. E como todos os visitantes, o primeiro chegou lá, ungiu, foi embora. O segundo foi lá, ele tinha fugido, eles também foram embora. O terceiro chegou lá, fez o que queria fazer, desmoralizou Davi, desmoralizou Deus, desmoralizou tudo, virou as costas e foi embora. Capítulo 12, Deus agora diz, Natan, me representa lá na casa do Davi. Natan vai, muito estratégico, tenta fazer com que Davi se lembre do que Deus fez com ele quando ele matou leão e urso. É só isso. Quando ele mata leão e urso, o que Deus está querendo dizer para Davi é o seguinte: Davi, eu vou mostrar a você do que você é capaz. Eu vou fortalecer sua autoestima, sua autoimagem. Você vai saber, porque quando você for enfrentar os desafios, você não vai poder matar o rei. Entendeu? Você vai precisar saber quem ele é. Você vai vencer o medo para matar o gigante. Está tudo certo. Mas quando Deus utiliza a figura de linguagem do Natan, a proposta é: Davi, está na hora de olhar para você de novo. Havia um homem rico, outro pobre, o viajante veio, lembra da outra mensagem? Tá certo? Quem é o viajante? Jó define quem ele é. De onde você vem, de viajar, de passear pela terra. Estou procurando uma família, uma igreja, uma empresa, uma mente, um coração, onde eu posso entrar. Para quê? Para me alimentar. Porque esse viajante, por que quando Davi tem desejos sexuais por Batseba, ele não se deita com Mical? Por quê? Por que é que ele não se deita com Abigail? Porque o desejo não é para satisfazer Davi, é para satisfazer o viajante. E se o viajante é o diabo, relacionamento correto, íntegro e santo não alimenta, tem que ser erro, pecado, transgressão. Você está entendendo? É isso. Só que ele vira as costas e vai embora e deixa a conta para Davi. E aí, então, o quarto visitante chega e diz: Davi, olhe para você mesmo. Porque quando ele mostra a injustiça fora da casa de Davi, Davi diz: isso é um absurdo, é um assinte. E aí Natan disse: mas esse homem é você. Aí Davi olhou para si mesmo e disse: e agora? Deus, fica tranquilo, nós vamos resolver isso fácil. Fácil. Primeiro, a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. Tá bom? Um filho vai estuprar a filha.
Um filho mata o outro te persegue, você só não morre porque fica escondido. Entra numa batalha que não tem vencedor, porque se ele mata Absalão, ele perde. Se Absalão morre, ele perde, porque era filho. Uma batalha com filho, você não tem vencedor. E agora? Agora eu vou só te lembrar outra coisa. Você botou chifre no Urias, às escondidas, dentro do palácio. Um dos seus vai montar uma tenda no meio do arraial e vai... Sua mulher. Todo mundo vai falar, chifrudo, chifrudo. E chifre é chifre. Velho Testamento, Novo Testamento, Rio de Janeiro, chifre é chifre. Duas palavras que jamais devia existir para homem: chifre e impotência. Tá rindo? Cuidado com esse negócio. Diz que é um troço que botou na sua cabeça. Não, não. Pare e pense. Dá uma olhadinha nisso aqui. Mas não é pior. O pior ainda está por vir. Davi, deixa eu falar uma coisa para tu. Eu tirei você de trás das malhadas, cara. Quem tu era, Davi? Tu não era ninguém quando eu mandei Samuel. Quando eu decidi que eu ia entrar na sua vida, eu ia mudar a sua vida para sempre. Você lembra da primeira visita que você recebeu do meu servo Samuca? Lembra? Pois é. Falei que você que seria grande. Beleza. O que aconteceu? O outro visitante foi e mandou. O que aconteceu? Você fugiu. Qualquer outra pessoa que tivesse dado fuga a Davi tinha morrido. Só não morreu porque foi Mical. E ela era filha do rei. E quando você recebe a visita de alguém que é invisível, não vem falar comigo porque ele é invisível. Porque invisível eu também sou. Porque quando você estava com o leão, ninguém me via, mas fui eu que te fiz vencer. Quando você estava na frente do gigante, eu estava lá e fiz você vencer. Então não vem dizer que porque você enfrenta um inimigo que você não vê, porque você também tem um aliado que não vê, mas sabe o que eu posso fazer. Olha só. Então eu vou falar para você, Davi, aqui. Botei meu nome do lado do teu e estão falando mal de mim, por sua causa. Então vamos fechar aqui o negócio. Tu não posta o que quer postar, tu não fala o que quer falar, tu não usa o que quer usar, tu não vai onde que quer ir. Por quê? Porque o meu nome está com o teu. Então se quer ir onde acha que é certo, tira meu nome do teu. Entrega teu ministério, entrega tudo, vira as costas e vai embora. Porque aí não vão falar mal de mim. Agora, se quer andar comigo, a foto que posta no perfil, a foto que posta na internet, o vocabulário que você usa, o lugar que você frequenta, porque você não vai para o buraco sozinho, eu também vou. E por causa disso, você não morre, porque deveria morrer, olho por olho, dente por dente. Mas um menino morre. Ô, gente, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu entrei para o ministério com esse jeito meu engraçado, que eu nem sabia que tinha, nem sabia. Esse camarada cômico apareceu quando eu me converti. Eu achei ele dentro de mim. Sabe o que as pessoas achavam? Que era só uma questão de tempo. E eu ia estar envolvido com mulher, com grana. Todo mundo duvidava de mim. Quem aqui já escutou que eu... Até hoje escuta que eu sou um palhaço, que eu não tenho conteúdo? Levanta a mão. Pode levantar, que não me enfia mais não. Isso. Quem já escutou algum dia? Levanta a mão. Isso é universal. Eu levei tempo, depois de um tempo, eu falava com Deus: Senhor, que hora que eu vou ficar sério? Ele disse: eu vou te mostrar quando. Sabe quando eu fiquei sério? Quando eu fui na Slavec. Por causa da sua seriedade, migrou para o meu ministério. Porque as pessoas sabiam que o senhor não levaria. Aí eu fui na igreja desse, daquele, do outro, aqui, ali. Deus me fez ficar sério, continuando sendo bem-humorado. Só que Ele me aproximou de gente séria, que não se relaciona com qualquer um, que não dá púlpito para qualquer um, que não se pressiona com fama. Que se a gente pisar na bola, nego rasga, porque você não sabe o que é essa turma aqui.
Já postei coisa que não devia, ele me ligou e disse, eu não te quebro porque você é meu amigo. Lembra disso, santo varão? Me mandou um visitante, o Eterno. Mas a missão desse era boa. Porque o que Natan vai fazer na casa de Davi na quarta visita? Vai acabar com a vida dele, sim ou não? Vai dizer, querido, ele falou, pequei, somente contra o Senhor pequei. Natan disse, se não tivesse feito, eu nem estaria aqui. Você consegue entender? Agora, tem muita gente brincando com o nome de Deus. Porque é muito bonitinho ter dom, ter responsabilidade, liderar um grupo, botar o nome de Deus do lado do seu. Mas o que eu quero deixar para você e para mim, porque eu luto com isso o tempo inteiro. E eu não luto mais, gente. Minha luta muito forte não é para resistir tentação, não. Eu me mantenho bem vigilante nessas coisas. Mas o problema às vezes é a fama, a sensação de que você é. Eu já me peguei em lugares onde ninguém queria tirar foto comigo e eu estava caçando alguém. O que indica que uma hora esse troço vai fazer falta. Por isso eu tiro com todo mundo mesmo. Já tirei foto com um defunto. A mãe do cara falou, se eu tirar uma foto com meu filho? Eu falei, às vezes ele está morto, mas para me guardar. E o outro? Até perto do defunto eu tive que ir, porque eu não aguentei. Então deixa eu falar uma coisa com você. Entenda que as visitas estão aí. E que aquele que te comissionou sempre vai buscar uma maneira. E eu termino aqui. Eu não sei se sempre não. Aqui tem teólogo e gente altamente habilitada. Mas ninguém até hoje me convenceu que a força do Sansão estava no cabelo. Havia outros nazireus, cabeludo. Me parece que a força de Sansão vai embora quando Deus diz, eu não quero mais ficar com você. Eu não quero mais ficar com você. Eu cansei de tentar levar você para o caminho, cara. Pô, você não sabe discernir o certo do errado, é isso? Você achou que você matou o leão? Você nunca matou o leão, porque o leão, mesmo depois de morto, matou você, cara. Quando o mel está na alçada do leão, o que o diabo está dizendo é, eu sou capaz de botar coisas doces em lugares proibidos. Então, para mim, chega uma hora que Deus disse, olha, eu já te avisei. Eu aprendi aqui nesse ministério isso. Eu já te dei inúmeras oportunidades. Eu acho que a única que você é capaz de reconhecer é a vergonha. Então, vamos embora. Eu não queria isso para você. Nós somos líderes, e não interessa o tamanho da sua igreja. Não interessa a sua notoriedade. Ele botou o nome do seu lado, como botou o lado do que você considera grande. Porque às vezes nós medimos as pessoas por dimensão de seu ministério, por alcance. Foi chamado para fazer isso, mas não queira ter a vida de fulano, porque você não sabe o inimigo que essa pessoa enfrenta. Os desafios. Se contente com os seus, porque se Deus só te deu isso, é porque está arriscado que você pode se perder com isso. Então vamos sair daqui para entender que recebemos a primeira visita e ela disse, eu vou fazer. E a última visita chega para dizer, corrija a rota, Davi. E ele corrigiu. Ele corrigiu. Eu espero que você e eu não venhamos cometer uma insanidade como fez. Mas se em algum momento acontecer alguma coisa, fique atento, porque Deus vai mandar um visitante. Não para te destruir, mas talvez o que o diabo fez você fazer é tão forte que pode te descredenciar. Isso também eu aprendi. Quem aqui já teve hepatite? Levante a mão. Aqui? Você teve? Se eu cair agora aqui desmaiado, você pode me pegar, botar no seu carro e me socorrer, sim ou não? Pode, né? Se eu precisar de um dinheirinho emprestado, você pode me emprestar, sim ou não? Se eu precisar do seu sangue, você pode me doar, não? Você tem hepatite? Hoje? Você não tem, mas você já teve. E por ter hepatite, isso te descredencia algumas coisas. Dentre elas, doar sangue. É isso? Isso significa que o que você fez lá atrás e erros que você cometeu pode te descredenciar, ocupar determinados lugares por resto da sua vida.
Na minha igreja, ninguém lidera ministério de casais, é líder de casais, se for casado pela segunda vez. Eu não quero saber o motivo, a não ser que for viuvez. Porque para mim isso descredencia. Pelo menos a exercer a liderança máxima. O restante dá para rolar. A gente descobre ali o que aconteceu e manda bala. Porque estamos aqui para dar oportunidade. Então vamos olhar para a responsabilidade que temos, porque ela é grande. Diga assim: Deus colocou o nome dele ao lado do meu. E eu vou me comprometer com isso. E honrar, porque só até aí, porque se você não honrar, querido, o bagulho fica doido. Porque Deus falou para Davi: Davi, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não zela pelo teu nome, isso é problema teu, mas eu zelo pelo meu. Silêncio. Fica de pé. Vamos orar. Vamos orar. E que Deus nos defenda de nós mesmos. Deus nos defenda. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta reunião, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tua bondade, por tua misericórdia, pelo teu cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, porque o Senhor colocou o seu nome ao nosso lado, e isso é extraordinário. Muito obrigado pela confiança, ó Pai, e que jamais falte comunhão, que o olhar mais claro que possamos ter é o do espelho, que nos reflete, que mostra quem somos de verdade. Ajuda-nos, ó Deus. Toma em tuas mãos, ó Pai, este momento de aprendizado, de comunhão, do comércio. Em nome de Jesus, você pode dizer amém?